A gente olha para o Brasil. Hoje será retomado no Supremo Tribunal Federal o julgamento sobre o formato das eleições no Rio de Janeiro para o chamado mandato tampão, depois da renúncia de Cláudio Castro. O placar no Supremo está em 1-1, com os votos dos ministros Luiz Fux e Cristiano Zanin. Vamos falar sobre esse assunto com o Pedro Moreira, sobre essa retomada do julgamento, também como é que está até agora, né, Pedro? Temos aí, então, votos divergentes. Um lado para a eleição direta, um lado para a eleição indireta. Traz para a gente como foram os votos dos ministros Zanin e Luiz Fux, eles que relatam ações com relação ao formato dessas eleições lá no Rio de Janeiro. Quem assumir o governo fica no cargo até o fim do ano. Traz para a gente, então, os detalhes, Pedro, e expectativa, claro, que temos para o dia de hoje, para essa retomada dos trabalhos lá no STF. Mais uma vez, bom dia. Oi, Carol, ótimo dia para você também, ótimo começo de quinta-feira para quem está com a gente. Carol, para explicar esse julgamento, a gente tem que tentar explicar a situação no estado do Rio de Janeiro, né, que é bastante complexa. A gente teve uma vacância de poder por uma série de questões que levaram essa questão para o Supremo Tribunal Federal. Vamos recordar que no dia 23 de março, o então governador do estado, Cláudio Castro, do PL, ele renunciou um dia antes de um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral que poderia torná-lo inelegível, poderia inclusive cassar o mandato dele. Então ele renunciou e aí com isso assumiria o vice-governador do estado. Só que o vice-governador do estado, Thiago Pampolha, já tinha deixado o cargo anos antes para se tornar um dos membros do Tribunal de Contas do estado. Então, o Rio de Janeiro já não tinha vice-governador. Pela linha sucessória, deveria assumir, então, o presidente da Assembleia Legislativa do estado do Rio, Rodrigo Bacelar. Só que o presidente da Alerj, o deputado estadual e presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, do União Brasil, está preso, teve um mandato cassado por suspeita de que teria protegido um outro deputado estadual, TH Joias, que tem ligações com o Comando Vermelho, para poder continuar tendo uma influência nas áreas comandadas pela facção criminosa. Sem vice-governador, sem presidente da Assembleia Legislativa, assumiu interinamente o mandato o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, Ricardo Couto, desembargador Ricardo Couto, como prevê a legislação do Estado em casos de vacância. E aí, no começo desse ano, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tinha aprovado uma lei alterando a forma como o governador seria eleito no caso de uma vacância como essa. Pela lei do Estado do Rio de Janeiro, se faltarem apenas ou menos, 2 anos ou menos para o fim do mandato de governador, e se a vacância acontecer nesses moldes que a gente está vendo, a escolha do novo chefe do Executivo do Estado e do novo vice seria feita por uma votação dos deputados estaduais, em votação aberta, ou seja, seria uma eleição indireta, em que a população não participaria. O PSD, que é o partido do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e pré-candidato a governador do Rio de Janeiro na eleição deste ano, o PSD entrou primeiro com uma contestação no Supremo referente a essa lei, defendia que a votação, em caso de vacância, deveria acontecer por meio de eleição complementar, em que a população votasse. Depois, o mesmo partido foi ao Supremo reclamar de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que justamente decidiu que a eleição seria feita de forma indireta pela Assembleia e com voto secreto. Então, há 2 ações do Supremo questionando a forma como o governador do estado do Rio de Janeiro vai ser feita. Para cada uma dessas ações, nós temos um relator diferente. Um dos relatores é o ministro Cristiano Zanin, que entendeu que a renúncia de Cláudio Castro aconteceu justamente para tentar burlar uma cassação de mandato, uma perda de mandato. E para ele, nesse caso, a lei eleitoral, se ele tivesse o mandato cassado pelo TSE, a lei eleitoral prevê que que seja feita uma eleição complementar com a participação da população, uma eleição organizada pela Justiça Eleitoral. O Zanin votou dessa forma, foi o único voto nesse sentido por enquanto na sessão de ontem, porque não houve tempo de novos votos. E o ministro Luiz Fux, que é o relator da outra ação, ele entendeu que não, que o TSE decidiu apenas pela inelegibilidade de Cláudio Castro, já que ele já tinha renunciado, não houve cassação de mandato. Por causa disso, a eleição poderia acontecer de forma
indireta. Então agora, Carol, na sessão de hoje a gente vai acompanhar como votam os outros 8 ministros, os outros 8 atuais ministros do Supremo Tribunal Federal, para saber se a gente vai ter uma definição de como será feita a substituição de poder no estado do Rio de Janeiro. Carol.